E aí, brasilianas e brasilianos, estamos aqui no nosso segundo vídeo sobre o Parque Nacional do Pau-Brasil. Essa aqui é a Letícia, eu sou o Denis, nós somos o Entre Parques. Desde junho de 2021 a gente está visitando todos os parques nacionais brasileiros, são 74. Esse aqui foi o número 32 que a gente visitou, a gente está fazendo isso na sequência, numa expedição, que deve levar 3 anos no total. E esse aqui é o segundo vídeo. No primeiro vídeo a gente contou um pouco sobre o Pau-Brasil, sobre o centro de visitantes, enfim, sobre essa questão de brasileiro, brasiliano. Então se você não assistiu, corre lá, assiste primeiro e depois volta para cá. E agora a gente vai falar um pouco do Parque Nacional do Pau-Brasil, o que tem além do Pau-Brasil, porque tem muita coisa além do Pau-Brasil, né? Com certeza. A gente chegou aqui no Mirante, como ele é muito pouco visitado, eu tava aqui dando uma limpada na serrapilheira, né, pra gente poder pisar, ver se não tem nada podre. Aí eu fui chutar isso aqui, né, um cocô. E aí eu vi que a Lê ela falou que não chuta, é uma mudinha. Tava tirando foto, olha que incrível, é uma muda num cocô. Que é isso, né, algum animal comeu... Provavelmente uma anta. Uma anta, provavelmente. Comeu uma semente, defecou aqui, então ela anda aqui, né? Onde a gente tá pisando, apesar de não ter mais água, fez seu cocôzinho e tá brotando. Então se não tiver anta, não tem planta. Acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a pluralidade das trilhas. Existem inúmeras trilhas, são trilhas bem curtas, né? Que você consegue percorrer, são poucos metros, poucos quilômetros. A trilha mais comprida são 2 quilômetros ida e volta, ou seja, é uma trilha bastante curta. Mas cada uma delas tem uma característica muito única. Percorrer... Aqui no Parque Nacional do Pau-Brasil, você vai andando, né, de carro ou de bicicleta por uma estrada principal e aí tem umas trilhas para as quais você vai saindo. Essa aqui é a trilha das bromélias, que ela é diferente das outras, ela tem esse solo arenoso que chama Mussununga, que está aqui embaixo, ó, dessa cobertura de folhas, né? Mussununga. Ela tem esse musguinho, né? Aqui tem vários tipos e várias bromélias de todos os tamanhos, de todas as cores. É como se fosse aqui a casa delas. Aqui elas gostam, daqui elas gostam mais. Fora as que estão lá em cima da árvore que não dá nem pra tirar foto. E cada árvore é nova. Percorrer as trilhas me dava uma sensação de estar em vários parques ao mesmo tempo, né? Tinha aquelas em que você tinha as bromélias gigantes, que foi uma das coisas mais incríveis que a gente já viu. São bromélias assim, de metros de comprimento, de largura. Elas ficam ali no topo das árvores, fazem um espetáculo mesmo que dá essa sensação diferente do seu tamanho em relação ao tamanho da floresta. Elas vão formando ali um quebra-cabeças, para onde você olha tem umas bromélias. E assim, caminhar na mata não é organizadinho, né? É cada árvore crescendo uma para um lado, é uma bagunça. A sensação inicial pode ser que é uma bagunça, que na realidade está falando muito mais da diversidade, da biodiversidade daquele lugar. E a gente que tem essa mania ou essa perspectiva de olhar as coisas organizadinhas, né? Quer dizer, uma igual do lado da outra. Mas o mundo natural é essa percepção misturada mesmo. As coisas vão se colocando uma diante da outra e isso que traz essa riqueza, e as trilhas permitem que a gente tenha essa visão, que a gente experiencie, pelo menos para mim foi assim, essa pluralidade das distintas matas, né, que existem ali naquele espaço, e que você se relacione com essa dita confusão, mas que esconde muita coisa. É interessante isso que você falou, porque quando eu vejo uma bromélia, eu fico imaginando, né, uma bromélia, e principalmente as maiores, eu fico imaginando em que momento aquela bromélia começou a nascer naquela árvore, né? Porque então
A árvore foi, cresceu e aí uma bromélia, né, enfim, começou a crescer ali, independente da forma como ela chegou ali, né, como é que ela foi brotar ali, né, mas ela começou a crescer. E quando você vê uma bromélia enorme, te faz pensar assim, peraí, ela está crescendo ali há muito tempo, né, então, pô, essa árvore chegou no tamanho, aí veio uma bromelinha que cresceu. Não, o negócio é vivo. A árvore não chega num ponto em que ela para de crescer e ela vai ficar lá para sempre. Aquilo lá se mexe, aquilo é vivo, né? Então, um galho quebra, outro galho sai, uma árvore cai do lado, aí ela sobe. E aí faz essa bagunça, né? Que a gente chama de bagunça, mas que é a natureza. E aí você fica imaginando, não, então provavelmente quando era uma árvore pequena, né, que estava crescendo, a bromélia estava lá e começou a crescer. Quem cresceu primeiro, a bromélia ou a árvore, né? Um pensamento aqui das trilhas para ver, assim, dava vontade de ter um time-lapse, né? De, sei lá, alguém ter filmado durante os últimos 20 anos aquela floresta, como é que foi, né? Cada dia botar isso um do lado do outro para você falar, ah, entendi, então a bromélia veio antes ou veio depois, enfim. Mas as bromélias, elas estão lá, em algumas das trilhas elas são mais presentes, porque algumas das trilhas têm o solo arenoso, que é o que eles chamam de mussununga. Isso não acontece em todo o parque. Tanto que aonde tem mussununga, não tem pau-brasil, né, no parque. Não sei se é porque foi extraído e depois eles acabaram não conseguindo crescer por ali, mas aonde tem pau-brasil tem um solo, né, uma terra mais escura mesmo, né. E, enfim, acho que tem essa questão da diversidade, né, de caminhar pela mussununga, da gente caminhar ali na trilha das Antas, que é uma trilha super plana, super fácil de percorrer. Diferente de muitas trilhas que a gente passa na Mata Atlântica, em que as raízes estão ali ao longo da trilha, você vai pulando a raiz, né? Você pode dar uma topada, tem que prestar muita atenção. Aqui é uma trilha que está bem fácil, as raízes estão um pouco mais para os outros lados, ou são árvores que não espalham raízes tão altas ali, então você consegue ir apreciando bem, olhando para o lado, né? Sem ter essa preocupação que você vai cair, né? Tem a trilha Veracruz, onde tem o rio também, que é um rio bem gostoso, né? O rio chamava Rio do Brasil, e aí hoje ele se chama Rio da Barra. É um rio que nasce ali no Parque Nacional. Ele percorre bem pouquinho ali até o litoral, tá bem perto do litoral, mas é um rio, enfim, bem gostoso de ver e é aquela sensação de ver um rio num Parque Nacional, que não tem preço, né? É sempre transparente, sempre aquela água gostosa, sempre aquele negócio que você fala, cara, olha esse rio, né? Nós dois, criados em São Paulo, com o Rio Tietê, com o Rio Pinheiros, essa era a imagem que a gente tinha de rio. E que, assim, a gente vê os rios. Hoje a gente fala, bom, rio é para entrar, rio é para tomar banho, né? Não de sabonete, mas é para tomar banho de rio. A maior parte dos parques nacionais tem uma questão muito forte com a água, com as nascentes. Eles são aonde chove, aonde isso vira uma nascente, aonde escoa por um rio. E é muito impressionante a diferença que a gente vê num rio que nasce num parque nacional, ainda dentro do parque nacional, e depois, quando a gente sai dele, que ele já está mais misturado, mais pisoteado, pode ser poluído também. Aqui a gente está no Parque Nacional do Pau-Brasil e a gente vê esse riozinho aqui que, enfim, tá meio chovendo, tá meio frio, não dá vontade de entrar, mas por olhar essa água já dá uma vontade de entrar, assim, no Rio da Barra. Esse é um rio bem rasinho, né? Chama atenção, eu acho que tem essa... Quando o Dê fala um rio para entrar, existe a possibilidade de entrar, mas ele não é um rio profundo, ele é um rio bem rasinho que você pode inclusive ir caminhando por ele, até chegar, por exemplo, na cachoeira. A única cachoeira que existe na cidade de Porto Seguro. Vem aqui pela Mussununga, que é esse solo arenoso. Entra no rio. Caminha pelo rio. Olá, Nelson.
E aí, vai encarar? Acho que sim. Ah, nem tá gelado. Tá sim! Não, pode parar de filmar, ainda vou demorar. Uma queda d'água que foi escavando a pedra e o entorno das plantas, é uma mistura das raízes das plantas que vão segurando a terra e essa água junto. Foi um lugar muito diferente, né, que a gente visitou, que a gente entrou, teve essa possibilidade, mas que é esse rio que ele não é violento, é um rio, não sei como dizer exatamente, um riacho talvez, né? Mas tem essa coisa gostosa de você poder entrar e caminhar e se relacionar com ele de uma maneira diferente. Acho que é isso. E tem uma questão também de que essa mata, andar por esse parque é muito gostoso. As distâncias entre uma trilha e outra são longas, então talvez fazer isso de bicicleta, que foi uma das coisas que a gente conseguiu fazer, é uma boa ideia. E a hora mais esperada do vídeo, pelo menos pra mim, é a hora do depoimento. Qual é o seu depoimento aqui no Parque Nacional do Pau-Brasil? Na nossa primeira visita em Curitiba, que a primeira foi só no centro de visitantes, aí hoje a gente veio de bicicleta, né? Passamos para alugar bicicleta, certo? E aí? E aí que eu tô aqui tentando aprender a chuva. Sentir aqui, ouvir esses barulhos, tentando fazer de um limão uma limonada. Sei lá, né? A gente estava aqui discutindo qual que era a melhor época para visitar os parques e a verdade é que não tem muito melhor época, né? Porque a gente estava vendo nas notícias, vai nevar no sul, a gente está no final de agosto, né? Tudo bem que no inverno chove na Bahia, mas é isso, tem que aprender a aproveitar do jeito que for. Depois eu conto se a gente está conseguindo aproveitar mesmo. Você percorre longas distâncias num período mais curto de tempo, que possibilita que você aproveite mais as trilhas que são curtas, né, em termos de distância, mas tão ricas entre si. Porque o gostoso para nós, nesse sentido, poder aproveitar as trilhas. O parque inteiro é sombreado, é muito gostoso andar de bicicleta por ali, tem umas descidas e subidas pesadas assim, são poucas, são 2 mais pesadas, mas o restante é bem plano e é muito gostoso. E a gente acredita que o mínimo de tempo que seria indicado para ficar nesse parque seriam 2 dias, idealmente 3. Existe a possibilidade de fazer tudo em um dia. É possível, se você é possível percorrer todas as trilhas, exatamente por elas terem um percurso bem curto, em um dia só. Mas isso significa que você vai ir fazer, sair, entrar num carro de novo, chegar na outra trilha e fazer isso de uma maneira corrida, né? Claro que se for um dia só possível, é melhor ir até lá do que não ir. Mas idealmente poder fazer esses percursos com mais calma vai possibilitar uma relação muito mais rica com esse parque, que a gente acredita que é importante estabelecer. O que mais? É um parque que tem vários pontos para você fazer um piquenique, então tem banquinho, tem mesinha, tem sombra, tem areia, tem rio para entrar, tem cachoeira para entrar, tem trilha diferente para ver, tem o Pequi Preto imenso, né, oco por dentro para você também se admirar, tem mirantes, é um parque que
você olhando ele de fora, você fala assim, é um parque pequeno, né? É um parque, sei lá, tem pouca coisa para ver. Não, tem muita coisa para ver, ele é muito diverso. Além de toda a questão do pau-brasil. É muito legal ver um pau-brasil. Nossa, você falar, meu, finalmente, né? Depois de 40 anos, 40 e poucos anos que aprendi na escola, o pau-brasil caiu na prova, caiu na FUVEST, não sei o quê. Cara, eu tô vendo o pau-brasil como é que ele deveria ser, né? Então é muito legal. E tem um outro espetáculo que são os animais, né? A gente entendeu que existe uma fauna muito extensa nesse parque, desde onça parda, que a gente não viu ainda, espero algum dia conseguir ver, que indica, né, que toda a cadeia está bem estruturada, onde tem onça significa que tem alimento e que essa cadeia alimentar está bem formulada, bem formada. Mas a gente conseguiu ver um animal que a gente nunca tinha visto antes, que é o tamanduá mirim, que foi incrível. Eu não imaginava como seria. A gente estava andando de bicicleta, de repente a gente olhou para o lado, basicamente estava o tamanduá. Ele é cego. Então ele precisa usar muito do olfato para entender aonde que a gente estava. Então quando a gente parou a bicicleta a 1 metro praticamente, eu levei um susto, ele levou um susto e ele ficou cheirando para ver da onde que eu estava vindo e de repente ele começou a subir a árvore. Ele é um exímio escalador, né? Me chamou a atenção e ele parou no topo da copa das árvores. Assim, se a gente passasse antes sem ter visto ele na estrada, a gente não teria visto nunca, porque ele ficou completamente camuflado e na copa das árvores mesmo, bem quietinho, por mais que a gente ficou um bom tempo esperando para ver se ele ia se movimentar depois, demos espaço para ele, ele não quis sair de lá, acho que com razão, né? Poderíamos ser uma potencial ameaça, então ele estava ali se protegendo, mas faz a gente pensar em toda a vida, né, que existe ao redor de uma mata como essa, de uma floresta como essa, e que a gente não está treinado a enxergar, a gente não está treinado a ver, né? Então, quantas vezes a gente já não passou por árvores que tinham talvez ali os tamanduás mirins no seu topo e a gente não enxergou. Mas foi muito prazeroso poder ver esse animal pela primeira vez. É uma mistura, né? Tipo, meio tatu, meio tamanduá mesmo, meio saruê, gambá, enfim. Meio bicho preguiça. Meio bicho preguiça, exato, a garra, né? É muito interessante. Ver um animal é sempre um enorme prazer. É muito difícil, cada vez que a gente vê, a gente se sente absolutamente agraciado mesmo. E foi um presente desse parque. Bom, é um parque então que tem todas essas belezas. Ele fica a 45 minutos ali de Porto Seguro. Chegando lá você tem o centro de visitantes, que como a Lê falou, já vale a pena. Só de ir lá você já aprende muito. E aí depois, aí pra dentro dá pra fazer de várias formas. A pé, de bicicleta, de carro. Então a gente recomenda, né, como você falou, dos animais, tudo que você puder fazer com menos silêncio e com mais calma. Com mais silêncio. Com mais silêncio e com mais calma, vai ser melhor, vai aumentar as chances de você ver. E tem, assim, não são só as trilhas, né, que são bonitas. O entre trilhas também é muito bonito. É sombreado, é gostoso de caminhar. Então vale a pena. A gente estava vindo andando aqui pela trilha e viu essas sementes aqui, que elas vêm aqui demonstrar nesse coco. Elas caem nesse coco quando ele tá duro. E ó, tem várias bem. Aqui tem outro. Olha, esse já tá até enraizando as de dentro. Olha que interessante! Passar uns dias lá, né? Poder visitar por alguns dias esse parque, porque tem muita coisa boa mesmo. Isso aí. Entender um pouco mais sobre a árvore que dá nome ao nosso país. Bom, esse aqui então foi o segundo vídeo que a gente falou aqui do Parque Nacional do Pau-Brasil.
A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também mais informações sobre nós e também sobre o nosso site, onde a gente também descreve um pouco dessa experiência que a gente teve no parque, tem fotos, tem mais informações, tem um contato. Então, se gostou, dá um like, enfim, manda para os amigos, mas mais importante do que isso, vá aos parques nacionais, aos parques estaduais, aos parques municipais, reconecte-o, reintegre-se à natureza. Isso é muito importante, é muito enriquecedor, a gente aprende demais sobre a natureza, sobre nós, sobre as relações. Então, esperamos que esse vídeo, assim como tantos outros, incentivem as pessoas a visitarem, a entenderem, a respeitarem e a valorizarem essa beleza. A gente vive no país com a maior biodiversidade do mundo e a gente não reconhece tanto quanto a gente poderia, né? Então vamos reconhecer, porque é um valor enorme que só a gente tem aqui. Vou pegar só um segundo esse gancho para dizer sobre a importância de, ao estar no mundo natural, o quanto abrem-se portas para que a gente compreenda fenômenos internos também, para que a gente se abra para compreender e para entender dinâmicas que acontecem dentro da gente e que, quando a gente fica muito focado numa mesma temática, quando a gente fica muito focado num mesmo espaço, num lugar já conhecido, é tão difícil de que outras possibilidades apareçam. E se tem uma coisa que a gente se surpreende, olha que a gente visita Parque Nacional, é o quanto, ao estar em contato com esse mundo natural, as coisas vão se transformando dentro da gente. Não só pelo bem-estar óbvio, que é você estar numa mata e estar caminhando e respirando ar puro, que seja, isso por si só já não é pouco, né? E muito, mas por si só já é altamente transformador, mas são as repercussões e as reflexões que gera, né, a partir desse contato sobre o lugar que a gente ocupa no mundo, sobre o tempo que a gente leva a nossa vida e poder, por exemplo, ficar horas embaixo de uma árvore esperando para ver se o tamanduá-mirim vai descer ou não. Abre espaço para uma temporalidade outra mesmo e para uma observação não só do tamanduá, mas de si mesmo, né, que é tão fundamental. Então, muito bem lembrado, frequentem os parques nacionais, frequentem os parques estaduais, os municipais, as outras unidades de conservação, a praça, a planta que está no vaso. A gente precisa se relembrar que a gente também é natureza e se reintegrar ao mundo natural. Fica aqui o nosso convite. Nos vemos no próximo parque e até lá. Obrigado. Obrigada.